queixa-crime. Fazer leitura de toda aquela peça. Não. Não é necessário, excelência. Muito bem. Muito bem. Pastor Ailton José Alves. Na audiência passada, colhidos os depoimentos todos, eu observei que o seu nome foi muito citado por vários depoimentos que nós colhemos aqui. Então, quando isso acontece, e quando o juiz sente a necessidade de ouvir aquela pessoa tão citada, então o juiz toma a providência de trazer aos autos, como testemunha, a pessoa citada. E esta pessoa é o senhor hoje aqui, certo? O senhor, como testemunha do juízo, há evidentemente de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado. Excelência, pela ordem, gostaria de requerer que o pastor, não é exatamente o requerimento, é uma ressalva, o pastor não pode ser ouvido na condição de testemunha, porque ele, além de ser uma vítima indireta nesse processo, ele é vítima direta em outros 4 processos, onde ele litiga contra as mesmas partes, manejou 4 queixas-crimes contra essas mesmas pessoas, ele persegue fortemente a condenação dela, ele tem todo o interesse da condenação deles. Ele aqui está como testemunha. Ele, sim, perfeito. O nosso requerimento testemunha é no do sentido de que juízo. é no sentido de que ele seja ouvido como declarante do juízo e não como testemunha, porque a parcialidade dele está completamente comprometida. É óbvio que o pastor tem total interesse na condenação dos querelados, nesses, em todos os outros processos, onde o pastor, inclusive, está envidando todos os esforços necessários para a condenação deles. Eu não acho qual o sentido, o objetivo dessa contradita, ao contrário. Porque você foi chamado a juízo exatamente para tirar esclarecimento do juízo. Então, se ele tem interesse na condenação, isso aí pouco importa para esses autos. Esses autos, ele vem na condição de testemunha do juízo. Foi exatamente esse motivo que foi a remarcação da audiência para ouvi-lo. Então, eu acho que ele deve ser ouvido sob compromisso de dizer a verdade, porque o juiz é quem preside a sessão e o juiz determinou, então nós estamos aqui exatamente para cumprir essa determinação. E não existe óbice jurídico algum para essa ouvida na condição de testemunha. É o meu entendimento. Doutor, as 3 perguntas clássicas que o senhor normalmente faz: é amigo íntimo, é inimigo capital, tem interesse no processo? Se o senhor fizer só isso, já vai responder. O pastor, presidente, não tem a menor condição de ser ouvido como testemunha do juramentado, porque a parcialidade dele está completamente comprometida. A parcialidade dele está absolutamente comprometida. Ele não é inimigo das partes. Ele já declarou em outras audiências, excelência, que ele não é inimigo das partes, são membros da igreja. Mas 4 ações penais em nome dele, não é em nome da instituição. Ele é querelante. Se eu puder falar, excelência. Até pelo que a outra parte acabou de dizer, evidentemente, se ele tem interesse, tem uma ofensa reflexa, então há uma ilegitimidade, é um tiro no próprio pé, porque então há uma ilegitimidade da igreja aqui, a DPE, já que as ofensas foram dirigidas à igreja, segundo a visão da queixa-crime, e não dirigidas ao pastor, presidente. Também na relação humana, de jeito nenhum. Parcialidade. Bem, quem preside Muito bem. Deixe-me, eu estou digerindo essa situação, até porque
já ficou claro aqui nas outras audiências, na outra audiência anterior, que existem essas outras ações. Eu estou sabendo dessa parcialidade e dessa vontade expressa de ver a condenação dos querelados agora, nesta audiência. Por ocasião dos questionamentos sobre a parcialidade do testemunho, que é o que normalmente se faz antes de juramentá-la, Excelência. O senhor tem interesse na condenação dos querelados? E a resposta, talvez, o pastor possa dar. O senhor tem interesse direto ou indireto no resultado dessa ação que Bom, possa comprometer a sua parcialidade? como isso não afeta tanto o caminho processual das provas e de todo o contexto probatório, eu vou ouvir o pastor como um informante, declarante. É aquela história, quem cala consente. O pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? É, sim, senhor. Então será ouvido como declarante. Dada a sua parcialidade, porque o compromisso da verdade é um compromisso sério. E eu não quero aqui constranger ninguém a uma tomada de posição minha, se fosse o caso. Para que isso não ocorra, e sabendo desde agora, desde logo, que há essa vontade expressa de ver, de ter no futuro a condenação dos denunciados, então eu retiro o compromisso, Mozart, da verdade, em relação ao pastor Ailton. Ouvirei o mesmo como testemunha informante. O registro que foi, que o senhor iria prestar testemunho de compromisso, houve um requerimento por parte Sim, da pode defesa, colocar. desculpe, do querelante, dos advogados que acompanham, o protesto Exatamente. E o mesmo juízo decidiu por tomar a testemunha como... Após saber do pastor se havia interesse na condenação dos querelados por parte dele, e ele disse que sim. Eu vou registrar e depois leio para Vossa Excelência. Está. Está gravando, Excelência. Tá. Está tudo registrado. Mas Muito bem. eu vou ler. Quando Está gravando. pode? Então vamos lá. Deixei de fazer a leitura da denúncia com a anuência dos advogados aqui presentes, e até porque, também pela anuência da testemunha Ailton José Alves, pelo fato de ele já estar, por demais, ciente acerca dos fatos. Então eu pergunto, a minha primeira pergunta, pastor, qual o móvel, qual a razão
qual o motivo maior de tanta discórdia a ponto de gerar não só esta, mas inúmeras ações? Doutor, posso chamar doutor, né? Sim, senhor. Eu mesmo tenho me estranhado porque eu nunca conversei com as pessoas que fazem todas essas acusações. Nunca tive nenhum assim, desencontro de discutir, nunca, não vejo um motivo. Agora, existem falas aí na internet de que o objetivo é me tirar da presidência da igreja, porque não aceitam que eu continue presidente da igreja. Entendeu? Isso tem gravado e o interessante é que a igreja tem o fórum onde se estabelece esse tipo de medida, não é? Sei. Então, conforme o processo, eu detectei o seguinte. Vamos empregar o vocábulo, há um litígio formado aqui. Os querelados, no seu entender, o senhor, expressão jurídica, querelados, o senhor sabe quem são? Giovanni e Sivaldo. Os querelados, o objetivo deles para o senhor seria denegrir a sua imagem, denegrir a imagem da igreja, ou isso é uma luta pelo poder? Doutor, veja só, o objetivo são os dois, né? Para atingir o objetivo dele, atingem primeiro a mim, e quando não se conseguiu, então se atinge a instituição, não é isso? Constrangendo tanto pastores como a membresia da igreja de ser tratada porque quando se trata a igreja dessa forma que está aí no processo, está também constrangendo a membresia da igreja, constrangendo os pastores. Né? Eu já fui procurado por pastores que, por sinal, estão sendo tratados. O senhor entendeu, doutor? Sim. Estão sendo tratados. Entendeu? Por causa de toda essa carga de termos pejorativos contra a igreja, contra a instituição, uma instituição de 100 anos, que sempre foi considerada uma instituição séria e chegar a esse ponto de denegrir o ministério, denegrir o nome da igreja ter que ser vilipendiado. Então, já há pastores e membros doentes com isso, entendeu? Então, é uma situação difícil. E eu não vi outra forma de proteger a igreja a não ser procurar o direito. Conforme registrado na peça inicial, e por iniciativa do senhor, evidentemente, conforme suas próprias palavras agora, o senhor coloca textos de vídeo, o senhor estaria promovendo maus tratos, desmandos, palavras não minhas, as que estão aqui nos vídeos colhidos pelos advogados ou pela igreja, produzidos pelos querelados, maus tratos, desmandos, desvios e muitos outros adjetivos dessa natureza. O senhor sabe a que se deve isso, para eles estarem tratando não a igreja, mas pessoas que participam da igreja, que são gestores da igreja, com palavras dessa... Doutor, me permita, essa mesma pergunta eu faço.
O senhor entendeu? Porque não há nenhuma prova, não há nenhuma... a membresia da igreja está aí. Por que dizer que os membros estão pedindo satisfação? Que membro? Porque são 6 pessoas como que fosse uma quadrilha, entendeu? E enquanto a igreja... 6 pessoas que Sim, são... 6, 8 pessoas, entre elas as 2 pessoas que são citadas aí. Enquanto a membresia da igreja é mais de 1,5 milhão de membros. O senhor entendeu, doutor? Temos mais de 500 pastores. O senhor... Na estrutura de governo. Essas 6 pessoas que compõem uma quadrilha que o senhor falou. Sim, funciona como uma quadrilha. Porque quando não pode atirar um, atira o outro. E é assim. Isso denigre, toca, fere a honra da minha esposa, a honra dos meus filhos, a minha honra, a honra do ministério, o nome da igreja, a honra da igreja. Entendeu? E isso já vem há 3 anos, doutor. Sei. Quando eu procurei entrar com a ação, porque são 3 anos. O senhor entendeu? São 3 anos. São 3 anos. Pastor, De paciência, de espera. O que eu gostaria de saber é qual foi o ponto inicial para essa discórdia toda, para essa irresignação dessas 6 ou 7 pessoas a que o senhor se referiu. Qual o ponto inicial? Será que isso partiu do nada? Vamos começar uma campanha contra o pastor, a igreja e os presbíteros e tudo mais. Será que foi deliberadamente, sem haver motivo nenhum? Ou teve algo que os levasse a isso? Doutor, eu entendo de que tenha sido o seguinte: eu fui procurado por um pastor da igreja filial em Garanhuns. O senhor entendeu? E ele me procurou, ele chegou a chorar na minha frente, disse que estava já sentindo que os seus nervos, o seu equilíbrio para fazer as coisas estava sendo atingido por um comportamento de um dos cidadãos que está aí o nome, que é o senhor Giovanni, que reside lá em Garanhuns, que é oficial de justiça, não é? E desrespeitava o pastor. Às vezes o pastor estava pregando, ele estava atrás, desfazendo a mensagem do pastor. Estava, às vezes, não sei se o termo é esse, assoviando, como quem zombando, falando nas casas contra o pastor. E o pastor, por várias vezes, fez reunião do presbitério, que ele era presbítero, chamou a atenção, advertiu. O senhor entendeu, doutor? Mas foi inútil. Foi inútil, parece que piorava, provocava ele em cima do púlpito, entendeu? Sim. Então ele me procurou como presidente da igreja e me disse que eu tinha que tomar alguma decisão ou mudá-lo de lá, porque ele não podia trabalhar assim. O senhor entendeu? Sim. Então, o que foi que eu fiz? Atendendo aquele pastor que estava naquela situação, como presidente da igreja, eu passei o assunto para a mesa da convenção. A mesa da convenção pediu que instaurasse, ou seja, constituísse a comissão de ética da igreja para que analisasse, além de frases na internet desfazendo a doutrina da igreja, pregando contra a doutrina da igreja, desfazendo a estrutura de governo da igreja. Então, a comissão de ética, formada por um grupo de pastores, que não fui eu, não participei de julgamento, nada. Aí ele fez o levantamento, foi até lá e viu que a situação era muito séria. Sim. Foi quando a comissão convidou o senhor Giovanni e disse a ele que aquele comportamento não era um comportamento que fazia jus à função ministerial que ele exercia. Ele era um presbítero, ele tinha que ensinar a palavra, ele tinha que dar exemplo, ter uma vida irrepreensível, entendeu? E se ele estava insatisfeito, ele
tomasse a decisão dele. Se eu não gosto da igreja, não estou de acordo com a doutrina, então procuro outra igreja. Mas ele não podia continuar combatendo daquela forma. Já estava na internet escrevendo textos contra a estrutura, desfazendo a doutrina da igreja, que a igreja professa há 100 anos, entendeu? Mas ele não atendeu e continuou da mesma forma. Continuou escrevendo, continuou afrontando. Aí foi que ele afrontou o pastor Cândido, o nome dele. Então o pastor se sentiu assim muito fragilizado, né? Já estava atingindo a estrutura nervosa dele. Então o assunto foi levado pela comissão ao ministério, composto por mais de 500 homens. E foi lido as atas já do parecer da comissão. E quando foi dado o parecer da comissão, o ministério decidiu, porque nesse momento a reunião é administrada pelo presidente da comissão, decidiu de que ele deveria ser afastado da igreja, da comunhão da igreja. Tudo bem, se o ministério decidiu, eu não tenho... o ministério é soberano, né? Pronto, aí começou a partir daí. O senhor sabe, doutor, que um homem que dirige mais de 1 milhão de pessoas, é possível que no meio tenham pessoas que foram corrigidas, que foram chamadas a atenção, tratadas assuntos deles semelhantes a esse piores, entendeu? Que não ficaram satisfeitas. Então ele foi procurando essas pessoas e tecendo uma forma de juntar para combater o pastor presidente e a diretoria e a liderança da igreja, que nós temos que tirar eles e colocar outra liderança, quando nem tem poder para isso, estatutariamente, nem tem nenhuma razão de usar essa tributo, essa atribuição, e falar. Então, quando se viu perdido, aí começou de querer destruir a reputação do pastor, da família do pastor, de outros pastores do interior. Começou a pesquisar no interior, onde era que existia um insatisfeito, entendeu como para se colocar, entrar com ação contra a igreja. Começou-se a se denegrir a imagem de um pastor que há 45... Promotor de justiça. Pois não, doutor. Pois não, doutor. Há 45 anos, doutor, eu nasci na igreja, me criei na igreja. A única coisa que eu sei é igreja. Eu, desde jovenzinho, trabalhei na igreja e trabalhava sem receber nada porque eu tinha amor pela igreja, entendeu? Trabalhei todo esse tempo, fui ascendendo. Depois, em 1981, a igreja me mandou para a Argentina para eu abrir uma igreja lá, entendeu? Hoje tem mais de 2.500 membros, mais de 70 templos. Depois eu retornei, me enviaram com 33 anos para pastorear a igreja em São Lourenço da Mata, onde eu tinha 33 anos, bem jovem, um ministério grande, com homens que tinham idade de ser meu pai. Eu dirigi 10 anos. A igreja, quando eu cheguei, tinha 4.500 membros, entreguei com 15 mil membros. A igreja cresceu em todos os aspectos, entendeu como é? Aí o pastor presidente estava bem idoso já, cansadinho, aí pediu jubilação. Então o ministério, segundo o estatuto, estabeleceu que fosse feita a eleição. O vice-presidente se postulou e o presidente me apresentou para ser um dos candidatos. Mas um segmento de ministros pediram que eu fosse o candidato. E ao término eu fui eleito, peguei a igreja em uma situação que precisava ser organizada, organizei toda a administração da igreja. Naquele tempo, doutor, a igreja tinha 3 veículos, 2 Kombis e 1 Comodoro, uma caçamba e um caminhão velho. Hoje a igreja tem mais de 250 veículos, só caminhões tem 7.
e criei o departamento de engenharia, criei os departamentos eclesiásticos e os departamentos seculares. Estabeleci todas as normas da igreja segundo a lei, pela Receita Federal, pelas as exigências da lei do nosso país, não é isso? E a igreja, naquele tempo, tinha 220 congregações, templos. Hoje tem 1.300 templos. O senhor entendeu, doutor? Sim. Nunca atrasei, doutor, uma folha de pagamento. Nunca o nome da igreja ficou um 13º, um sustento da igreja. Entendeu? Então, a administração reconhecida pelas autoridades do Estado e pelas instituições no Brasil. Muitas vezes eu ouvi em convenções nacionais de que a nossa igreja em Pernambuco é a igreja mais organizada. Entendeu? Então, eu hoje ver o meu nome e o nome da igreja vilipendiado, a minha honra sendo destruída, atacada. O senhor fique sabendo que tem às vezes pessoas ligadas a esse grupo que já mandaram para a Argentina, onde eu fui pastor e sou presidente da instituição lá. O senhor entendeu? Já mandaram para outros países onde a igreja tem, entendeu? E a reação, eu quero dizer uma coisa ao senhor, doutor. Sim. Tem uma coisa positiva. Toda luta, eu digo sempre à igreja que ela é pedagógica também. E ela vislumbra, ela descobre coisas. Eu nunca me senti tão amado pela igreja e pelo ministério, porque no meu birô eu recebi pastores chorando por causa de mim. Entendeu como é? Colocar as igrejas em jejum, em oração. Então eu não sei por quê. Porque imagine, dizer o que esses senhores dizem na internet é muito grave, doutor. É muito grave. Se a igreja não cresce em mim, não cresce no meu caráter, na minha forma de administrar, de prestar conta, porque tem uma comissão de contas na igreja que todos os meses revisam a conta da igreja por amostragem e apresenta relatório ao presbitério e à igreja, e a igreja aprova. Então, se eu não tivesse, graças a Deus, essa honradez, esse respeito da parte dos pastores, eu já tinha saído, já tinha me tirado. Mas foi o contrário, foi o inverso. Essa é a grande raiva, entendeu? Porque agora começam a usar mentiras. Já não é fatos de discordância, é mentira. Aí começam a me atacar minha família, entendeu? Eu tenho filhos missionários no exterior que ficam... É claro que eu sou o pai. Eles veem meu exemplo dentro de casa. A primeira moça que eu namorei, casei, eu tenho 46 anos de casado. Entendeu, doutor? Não devo a ninguém. O senhor entendeu? Então, eu não sei dizer que eu maltrato pastores. Eles teriam, agora, como pastor presidente, eu tenho que ajustar, chamar, dizer, olha, irmão, não faça assim, faça assim. Isso é maltratar? Se um pastor erra e eu levo o nome dele para a convenção e ele é disciplinado por adultério, por qualquer outro motivo, isso é ser duro? Paciência, eu não sei o que é dureza. Houve um depoimento na audiência passada do pastor Antônio Peixoto da Silva Filho, e essa pergunta é só para esclarecimento meu e também dos presentes. Onde foi feita uma pergunta ao pastor Antônio Peixoto da Silva Filho, que por sinal está aqui presente, perguntou-se acerca de dízimos e ofertas que aportam à igreja. E ele disse, os dízimos, a resposta, mais ou menos assim, os dízimos nós não entregamos a homens, entregamos ao Senhor. E isso me chamou a atenção e eu disse, o Senhor a que o Senhor se refere é o Senhor Deus? Ele disse exatamente. Os dízimos nós não entregamos a homens. A igreja não recebe um centavo. Os dízimos são
enviados para o Senhor. O Senhor a que o senhor se refere é o Senhor Deus? Exatamente. É a entidade divina. Me explique isso. Doutor, eu tenho que explicar com fundamentação na palavra de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia, ela aconselha, ela até exorta a nós, porque nós pastores também damos o dízimo. Quando eu assumi, eu conversei com todos os pastores e perguntei se eles estavam de acordo para dar exemplo à igreja, que ao receber o sustento nosso, a igreja já descontasse o nosso dízimo. O senhor entendeu, doutor? Está entendendo, né? Descontasse o nosso dízimo. Porque a Bíblia fala do dízimo dos dízimos, que eram os sacerdotes que davam. Então, eles foram de acordo. Nunca foi feito aqui. Mas nós, quando recebemos o nosso sustento, já é descontado o dízimo para dar exemplo à igreja. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre o dízimo? Primeiro diz que é voluntário. Nós não cobramos. O senhor não vai, o senhor, desculpa dizer assim, doutor, com todo o respeito, o senhor não vai ouvir nem a mim, nem nenhum pastor. E se ele fizer, eu repreendo a ele, chamo ele e digo, olha, não está correto. Chegar na igreja e dizer quem não dá o dízimo vai para o inferno. Não, senhor. Agora, nós dizemos, irmãos, a palavra de Deus nos diz que trazer à casa do Senhor os dízimos e eles devem ser utilizados para a manutenção da casa do Senhor. E a casa do Senhor envolve a manutenção da evangelização, a manutenção da evangelização através de rádio, televisão, o trabalho social da igreja. Nós temos quase 4.000 crianças que são cuidadas com 4 refeições durante o dia, curso de alfabetização, reforço escolar, damos roupas, brinquedos a essas crianças. As famílias também que são pobres, já se restaurou casas de famílias pobres. Nós já temos jovens que foi tirado do ambiente marginal, nos glotões de pobreza, de violência. Nós fomos a primeira instituição que criou um centro para as crianças na Ilha de Deus. Nós temos 12 na capital e na área metropolitana. Recebem 4 refeições, os pais recebem suporte psicológico, eles recebem aula de música, aula de arte. Já temos crianças que estão tocando na banda porque já faz 20 anos, estão hoje tocando na banda da polícia. Já existem crianças que foram cuidadas pela igreja nesse departamento social, que hoje estão fazendo medicina, são militares, engenheiros, que foram resgatados daí, filhos de traficantes, filhos de mulheres que, para sobreviver, tinham que negociar o corpo. Entendeu, doutor? E hoje essa gente está aí. Além disso, nós temos um departamento social onde distribuímos mensalmente centenas e até milhares de feira básica. Isso é feito sem nenhuma ajuda do erário público, nem de político, doutor. Nenhum centavo, doutor. Tudo é feito pela igreja. E é tirado justamente o percentual desses dízimos, dessas ofertas, e a manutenção dos obreiros, a manutenção de missionários, a manutenção do patrimônio da igreja, que a gente tem que manter. É claro que nem o Estado mantém 100%. Às vezes, se termina uma obra para começar outra, é possível que se encontre templos que precisam. Mas eu terceirizei a cozinha da igreja. Não existe, doutor, nenhuma instituição que trabalhe na igreja sem contrato e sem ter sua legalidade junto aos órgãos do Estado. Não. Todos trabalham corretamente e nós não aceitamos que seja feito pagamento sem nota fiscal e sem recibo. O senhor entendeu? Então, eu não entendo a necessidade. Enquanto a gente está se gastando, eu quis entender. Perdendo noite, sim. Agora o dízimo é isso aí. É dado voluntariamente, doutor.
Agora é um ato de fé. é entregue a Deus, Não. ao Senhor. Eu disse, e o Senhor é o Senhor Deus? Ele disse exatamente, a divindade. Não, é um ato de A fé. entidade Agora, divina. biblicamente, a igreja é a instituição que representa Cristo aqui na Terra. Se o senhor for da religião católica, o senhor sabe que é a mesma coisa. A igreja é o segmento do corpo de Cristo. É através da igreja como instituição que o reino, as obras são feitas, não é isso? Do evangelho são feitas. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo pela fé, é um ato de fé, estamos entregando ao Senhor, que vai ser justamente utilizado para a ampliação do reino dele, a propagação do reino dele. É isso que quer dizer. Quer dizer que ele respondeu corretamente. Respondeu, só faltou uma exposição como essa que eu fiz, e levaria mais tempo para fazer uma exposição, eu teria que trazer a Bíblia, entendeu? E fazer, doutor. Semana passada, ou foi esta semana, eu cheguei e encontrei na secretaria uma documentação que foi trazida pelos querelados. E imediatamente eu tomei a providência de abrir vista aos querelados para tomarem conhecimento dessa documentação. O doutor Luiz Mário tem conhecimento. Tomou conhecimento. Como também já pedimos o desentranhamento, doutor. Sei. São três, basicamente Sei. são três documentos que não dizem respeito Sei. em absoluto ao que está sendo discutido nesses autos. Sei. Assuntos completamente diferentes, completamente divergentes, que só tumultuam os autos e causam ainda mais trabalho que estão ocupados servem da justiça. Lamentavelmente, como custos legis, eu não, ou melhor, não foi passado o processo, esta documentação para o Sem problema. promotor de justiça. Teremos oportunidade de nos pronunciar a respeito. Se o Senhor é um dos ofendidos nesta problemática toda, por que o Senhor, juntamente com a igreja, não está como querelante nestes autos? Porque, doutor, existem 4 processos feitos por mim a eles. Que já foi dito pelo doutor há pouco momento. Que o Senhor mesmo falou que está sendo ofendido em sua honra subjetiva. Aí E depois aí, de ouvir, doutor. Por que não o seu nome aqui como querelante também? Porque ao aí lado está da sendo igreja? feito em nome da igreja. O meu pessoal são 4 e estão já na justiça e já houve audiência de alguns. Mas aqui o senhor está também sendo ofendido. E está sendo citado, inclusive, aqui como tem uma parte que fala do seu nome. Senhor, por gentileza, para eu não esquecer, que eu sou muito esquecido Ah, da identidade. pode. Obrigado, viu? Eu vou encerrar minhas perguntas só com a leitura deste vídeo. Vídeo quarto. Vídeo intitulado da IADEP. E é a DPE, né? A DPE. Está dividida na gestão Ailton José Alves. Este vídeo, publicado em 21 de junho de 2018, com as seguintes afirmações do querelado. Esta citação está na queixa-crime. Olá, meus irmãos, os querelados falam, ou o querelado. Queremos dirigir mais uma palavra ao gestor-presidente Ailton José Alves e perguntar a ele por que tanta divisão, por que tantos desencontros de informações, por que tanta guerra entre pastores, por que pastores não,
entre gestores. Vou repetir. Porque tanta guerra entre pastores não, entre gestores, em conflito entre si, em desconfiança, em traição, em mentiras, em jactância, em hipocrisia, em dissimulações. O que está ocorrendo, irmãos, na área 20, isso é em todo o estado de Pernambuco. Uma gestão que há 20 anos vem dividindo famílias. Não? São verdadeiros crimes, verdadeiros abusos à Constituição Federal, às leis brasileiras, que estão sendo praticados por esses homens, que se dizem homens de Deus. Homens de Deus. Nesse vídeo, quem mais é atacado, segundo o do querelante, da querelante, é o gestor-presidente Ailton José Alves. E isto aí está sendo tratado em outros processos, doutor. Está sendo tratado justamente isso aí. Isso são argumentações para fustigar as pessoas contra o pastor, entendeu como é? O ódio que eles têm de mim é um negócio... Olha, doutor, eu estou passando uma experiência, eu jamais imaginei, eu não vou dizer nem na igreja, que no mundo existissem pessoas dessa natureza. O senhor entendeu? Dessa natureza. É muito mais do que o que está aí, doutor. É muito mais. Entendeu? O senhor acha, o senhor entende, vamos deixar o achismo de lado. O senhor entende que uma igreja universal, não a igreja universal, Sei. a igreja batista universalizada, Sim. chegaria a se ofender com um grupo de pessoas falando mal, entre milhões de adeptos e de fiéis que a igreja possui? Ela se ofenderia. Olha, doutor. Se ela pudesse, a igreja pudesse responder, ela diria sim. Doutor, ela tem respondido, porque na internet os membros, entendeu como é, falam mesmo. Agora, isso aí, os membros vêm pedindo, o pastor tem que tomar uma medida, a nossa igreja está sendo vilipendiada. Agora, pastor, doutor, desunião. O único grupo desunido é essa gente, que por sinal alguns não são nem da igreja, estão já disciplinados da igreja, não são nem membros da igreja. O senhor entendeu, doutor? Sim. Estão agindo por maldade, por pirraça, entendeu? Porque acha que eu sou o culpado da medida disciplinar que o ministério... Eu não disciplino ninguém, doutor. O estatuto é muito claro. Eu não disciplino ninguém. Quem disciplina é a igreja. Quando a pessoa comete um erro, é levado, se for obreiro, é levado para o ministério. O ministério diz, pastor, está autorizado a levar para o culto administrativo. O culto administrativo é a assembleia mensal que tem com os membros da igreja, aqueles que frequentam o culto de administrativo, e é a igreja que disciplina, não sou eu. Eu não posso disciplinar ninguém, eu nem posso reconciliar e nem disciplinar. Desunião, eu não sei o que é desunião. Eu trago aqui, doutor, vídeos de meu aniversário, vídeos de cultos, para o senhor ver se uma igreja, eu posso trazer atas de reunião do ministério, para se deduzir se realmente há desunião. A desunião é essa gente, e gente que às vezes não está nem na nossa igreja, e que foram disciplinados muito antes de começarem a levantar esse problema contra mim e contra a igreja. O senhor entendeu, doutor? Muito antes. Entendeu? O senhor já pensou o que é a pessoa dizer assim, quem tem raiva do pastor, quem tem ódio, você que ele fez uma injustiça, venha para cá porque eu entro com ação contra ele. O senhor já pensou? Visitar igrejas, congregações do interior, procurando quem tinha queixa, entendeu? Quem tinha problema contra o pastor e contra a igreja, para botar na justiça, doutor? Isso é muito sério. Em um universo de mais de 1 milhão de crentes. Eu vou terminar fazendo a última pergunta. Fazendo a última. Eu estou aqui para obedecer o que o senhor determinar. Tá certo, doutor Nivaldo? Terminar fazendo a última.
pergunta. Desse bloco de Sim. perguntas, que pode, Fazendo a última pode haver paternidade. outro e haver outros. É uma pergunta que me chamou a atenção. No início, o senhor se refere aos querelados como componentes de uma quadrilha. E no decorrer da sua explanação, por 2 vezes o senhor já falou em essa gente. Essa gente... Essa gente do o senhor- grupo, O senhor doutor. tem algum... Essa gente do grupo, doutor. Ah, sim. Essa gente do grupo. Sim. O senhor entendeu? Porque quando um se omite, o outro Sei. bombardeia. O senhor entendeu como é? Quando um é assim, não para. Pronto, vou Fica cumprir. repetindo coisas que bota 10 vezes a mesma, fica renovando para criar incômodo, doutor. Vou cumprir minha palavra. Eu não tenho mais perguntas a fazer. Passe para ele. Não seria assim. É o senhor. Você quer luta? Mas querendo passar adiante, Não, toma. Pastor, boa tarde. Tá. Eu queria que o senhor me explicasse. Dê licença, doutor. Peixoto, conseguiria um copo d'água aí? Pois não, doutor. Eu queria que o senhor me explicasse quando eles se referem, quando os querelados se referem à instituição, dizendo que o que é que está acontecendo na nossa igreja. Na nossa igreja há obreiros em conflitos, obreiros em guerra, divisão constantes, não há confiança, não há amizade. Enfim, vários trechos. A igreja, enquanto instituição, é retratada como sendo uma casa do diabo, como sendo uma casa de desordem, uma casa de bagunça. De que modo isso aqui atinge o conceito público da igreja, a reputação da igreja? Ora, a igreja tem 100 anos. 100 anos. Você ouviu falar bem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? O senhor entendeu? Uma igreja austera, exigente. A normativa doutrinária da igreja não fui eu que criei. Mas tem um estatuto, tem regras, tem princípios. Então, é uma igreja que sempre foi séria. Entendeu? Aos membros que cometem deslize, aos pastores que cometem, são afastados da função até hoje. Entendeu? Então, a visão que a sociedade tem da igreja, entendeu? Eu encontro pessoas que me escutam, agora mesmo aqui, mais de 20 pessoas aqui. Pastor, ele escuta, eu sou da Igreja Batista, ô minha irmã, Pai do Senhor, eu sou da Igreja Presbiteriana, mas eu escuto a doutrina, eu escuto o Senhor, eu só não vou, isso é constantemente, eu não vou para a sua igreja, porque eu reconheço que eu gosto das coisas mais libertárias, não é, da vida, e gosto de certas coisas que a Assembleia de Deus ela é austera, ela exige mais ponderação nas coisas, então eu não faço parte, mas eu sei que vocês estão certos e eu não deixo de ouvir a doutrina, de ouvir o Senhor, de ouvir sua esposa na programação da igreja. Aqui um grupo, primeiro eles atacaram a mim, a minha família, a minha honra, tentando destruir a minha honra, uma honra que foi construída só de pastor. Eu tenho 45 anos. Nunca fui repreendido pela igreja, nunca fui repreendido por um pastor. Criei meus filhos dentro da igreja, me casei, respeito minha esposa, ainda vivo com a primeira esposa, a primeira moça que eu namorei e casei. Sou respeitado dentro da minha casa, respeitado no exterior. E o senhor, é muito fácil sair da igreja e ver os pastores dizer nosso pai, dizer com a minha esposa nossa mãe. Essa é a discordância. Por outro lado, eles quando veem isso, puxa-saco, é chaleira. Como é a coisa? Estão divididos e chamam os pastores de chaleira, de puxa-saco. Eu não entendo isso. Então eles se levantaram contra mim, primeiro contra o pastor Cândido, o cabeça. Quando viu que o ministério tomou medida, porque as coisas eram absurdas, entendeu? Absurdas.
E o pastor já estava desequilibrado emocionalmente. Ele chorava, ele chorou no meu birô. Aí o ministério toma uma medida disciplinar, que não é o pastor Ailton que tomou. Aí sim, o que é que a gente vai fazer? Vamos detonar o presidente para tirar e mudar essa coisa e fazer como a gente quer. Aí quando não conseguiram, porque, doutor, todo dia na mídia, ladrão, mafioso, criminoso, o líder de uma instituição de 1,5 milhão de membros. E essa gente não mover o pé, essa gente permanecer firme, entendeu? Dando carinho ao pastor, abraçando, chorando. Muita gente me abraçava no interior do estado, na capital, e chorava. Quando encontrava meus filhos, minha esposa, diga a meu pai que nós estamos com ele orando, chorando por ele. Ora, eu não vou, doutor, né? Eu não vou, eu posso também me dirigir ao senhor, doutor. Eu não vou, nem Jesus tinha 12 apóstolos, doutor. No meio teve Judas. Eu tenho 1,5 milhão de membros. Entendeu? Entendeu? Eu sou na internet eu sou responsável até pelo que os outros fazem. Eu sou responsável até pelo que os outros fazem. Isso é o gestor Ailton José Alves que manda fazer. Perfeito, mas Fácil. Eu pergunto ao senhor, pastor, quando se descreve, como aqui se descreveu, uma instituição absolutamente caótica, que tipo de efeito essa agressão, essa difamação surte à instituição? Como o senhor sente esses efeitos? Os irmãos ficam muito tristes, porque igreja é uma coisa que quando a pessoa passa a fazer parte, torna-se a carne e o sangue daquela instituição. Quando você atinge a ela, porque muitos têm a honra de dizer, eu sou membro de uma igreja séria. Isso é o slogan de todo assembleano. E que vem um grupo de 6, 7, 2, 3 pessoas bombardear na internet e dizer que é um grupo de briguentos, de encrenqueiros, de desunidos, começa a dizer, porque quando eles não conseguiram destruir a mim, que o objetivo era destruir a mim, o senhor entendeu? Quando eles não conseguiram, aí vamos virar agora para os pastores, que agora não sou eu não, agora os pastores fazem parte disso e daquilo e começam a detonar os pastores da igreja. Entendeu como é? Agora não sou eu, não. Já teve esposa de pastor que ficou na cama deprimida por causa de ataques dessa gente. Entendeu? Com mentiras, com coisas. Então, como é que a igreja não vai sentir? Quando eles viram que a igreja não movia um pé contra seu pastor, porque conhece quem é o pastor, aí agora vamos detonar a igreja. Vamos dizer que é uma igreja desunida, vamos dizer que os pastores vivem brigando, que o ministério vive dividido. É isso que eles fazem. Quando eles se referem, por exemplo, que na igreja, é uma igreja que pastores se desencontram entre si, que existem tanta guerra, e que existem muitas situações na igreja, na instituição, de assédio moral, por exemplo. Esses assédios morais se referem aos disciplinamentos e aquelas pessoas que foram disciplinadas? Eu acho que sim, né? Porque se a pessoa comete um erro, chamá-la, né? E mostrar o erro. Isso é uma prática centenária na igreja. E diz, olha, meu irmão, infelizmente, por essas práticas, pelo escândalo, o senhor não vai poder tomar ceia agora. O senhor vai ter que ter esse período de reflexão, esse período para orar a Deus, procurar mudar os seus atos, a sua vida. E depois que isso aí estiver resolvido, às vezes o problema do casamento, às vezes problema de problemas espirituais, então o senhor volta e a gente reconcilia. Agora, se continuar praticando as mesmas coisas, aí é claro que não sou eu, é a igreja. Não aceita, não dá reconciliação. Não dá reconciliação. O doutor Aubry fez uma pergunta, e eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, vou ser um pouco mais específico do que o doutor Aubry foi. O doutor Aubry perguntou qual era o móvel de toda essa ação.
e aí eu vou ser um pouco mais específico. O móvel de toda essa ação, para o senhor, tem a ver com o crescimento, com o agigantamento da igreja, notadamente na sua gestão, que causou algum tipo de cobiça? Olha, doutor, tem alguma coisa a ver com... quando eu... Só para entender. Não seria o agigantamento, né, e o crescimento do patrimônio material da igreja, de certa forma, o motor dos querelados e todas essas ações aí manejadas? É uma das razões, porque eu assumi a igreja há 21 anos atrás. Tá, no dizer deles, tem tanta divisão, tanta revolta, porque a convenção, a hora que quiser, doutor, pode tirar o pastor presidente. Não é um reinado, nem é uma... A hora que quiser, a convenção se reúne e diz, pastor, não é possível mais continuar com o senhor, que era isso que eles queriam, entendeu? É continuar como o senhor pastor presidente, entendeu? A diretoria, todo ano, ela é aprovada pela igreja. Agora, observe uma coisa. Quando eu assumi a igreja tinha dívidas. A igreja devia INSS. A igreja devia férias. A igreja tinha 200 congregações aqui na capital. Eu saneei todas as contas, paguei todos os débitos da igreja. Com um ano já tinha um superávit de R$500 mil no banco, que foi justamente esse dinheiro que eu dei entrada numa emissora de rádio que era da Globo, que é propriedade da fundação da igreja, da fundação instituída pela igreja. Agora o senhor veja, tinha 200 templos, hoje tem 1.300. Tinha aqui no Recife 80 mil membros, hoje tem 360 mil membros. 360 mil membros. Não tinha nenhum trabalho social. Hoje tem um trabalho social com quase 4 mil crianças bem alimentadas, cuidadas, com fardamento, reforço escolar, aula de música, de arte. O senhor entendeu? Sem nenhum, eu desafio, nenhum erário, nenhum dinheiro de político, nem do erário público, nenhum. O senhor entendeu? Agora o senhor veja só. Hoje a igreja tem 2 colégios funcionando, certo? A igreja tem um seminário teológico, entendeu? O crescimento, nós temos construções de templo no estado. Caruaru, estamos construindo um templo para 5 mil pessoas. Em Ribeirão, para 4 mil pessoas. Nós temos congregação aqui em Recife, foi construída depois da minha administração, que cabe 3.500 pessoas sentadas. Criei o departamento de engenharia, entendeu? Comissão de conta, entendeu? Então, eu não sei, é isso aí que molesta, que entendeu? Que dói nas pessoas, e vamos destruir ele, vamos destruir a reputação dele, com mentiras, porque agora nós estamos... Já desde o começo vinham mentindo, agora o caudal de mentiras é muito visível, entendeu? Então, eu não sei o que é que eu fiz com eles, que dei razão para que tudo isso seja feito. Isso não é um ano, não. Isso já vai completar 4 anos. Vai completar 4 anos. Obrigado, doutor. Pastor Ailton, boa tarde. Boa tarde. No dia 5 de dezembro, Desculpa, o senhor é doutor... Guilherme Gueiros, Certo, é do... representante da Assembleia, certo. junto com o doutor Luiz Mário. No dia 5 de dezembro de 2019, se deu aqui nesse juízo a audiência de instrução, na qual foram ouvidas testemunhas tanto do querelante da Assembleia quanto dos querelados. Nessa ocasião,
foi ouvida a testemunha, a doutora Gemima Barros Correia. Eu me recordo que em seu depoimento, a doutora Gemima nos relatou que ela havia sido procurada por pessoas de fora da igreja, por pessoas do meio de convívio dela, pessoas que acompanham a história e que têm notícias da Assembleia de Deus, se queixando de que essas pessoas a procuravam para esclarecer fatos que estão aqui nessa queixa-crime, esses fatos que estão aqui que imputam à igreja essa desunião, brigas entre... Eles dizem, né? Isso, que ela estaria sendo procurada para justificar, para dar-lhes alguma confirmação nesse sentido. Eu queria saber do senhor, se o senhor pessoalmente já foi procurado, ou se alguém de fora da igreja já falou com o senhor nesse sentido, querendo saber desses fatos, desses fatos que estão aqui narrados, ou se o senhor já tomou conhecimento por algum dos outros pastores que já reportaram ao senhor com essa mesma queixa, de que pessoas de fora da igreja estão falando sobre esses fatos. Olha, é constrangedor falar disso. Um homem como eu, vou completar 67 anos, já houveram novos convertidos que vieram a pastores e disseram que estavam desanimados para ir à igreja por causa de todos esse vilipêndio e essas acusações sem fundamento que eles fizeram. O pior é ímpios não, pessoas que não professam a mesma fé, entendeu, doutor? Não professam a mesma fé. Não querer que a esposa vá, ele não é crente, ela é. Porque diz, você não vai para a igreja daquele ladrão. O senhor entendeu, doutor? Entendi. Pessoas encontrar a irmãos e dizer assim, tu é da igreja daquele bandido lá, é Ailton José, bandido, que vive roubando, que vive estafando, que vive cometendo crime. Isso é fácil, doutor, para uma pessoa que se criou dentro da igreja. Nunca foi uma delegacia, nunca foi a nada, nunca foi chamada a atenção. Tu está dando dízimo àquele corrupto. Pessoas não crentes. É isso que também os membros da igreja que são fiéis e que sabem que nada disso procede, entendeu? Eu não sei. Vá, gestor, na rádio, na Rede Brasil, aqui tem 21 perguntas. Um homem como eu, pelo amor de Deus, eu ir numa televisão me justificar, doutor. Dizer que, não, estão dizendo, mas eu não tenho tempo para isso não, doutor. Eu estou aqui, doutor, eu estou aqui. Se o senhor permitir, depois que terminar, eu vou viajar. Ontem cheguei de 1h da manhã, eu viajei. Eu supervisiono todo o estado, entendeu? Eu supervisiono todo o estado. Hoje eu tenho uma posse de um pastor, entendeu como é? A minha vida e a vida da minha esposa e dos meus filhos é envolvido com essa igreja, entendeu como é? Então, a gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo para eu dar minha cara numa televisão da igreja, paga com dízimo e oferta para propagar o evangelho e eu ir lá para me defender e dizer que isso não é verdade, isso aqui não procede. Não. Quando eu vi, eu fiquei calado. Que isso é o que impressiona as pessoas, assim, meu Deus, eu não sei como o pastor aguenta. Entendeu? Porque a ideia de que eu ia ter um infarto, porque até isso dizem, pastor. Doutor, ele vai ter um infarto, ele não vai aguentar, não. Ele vai ter um infarto, ele vai morrer e a gente vai fazer. E a coisa mais absurda, já temos gente escolhida. Ele não tem poder nenhum de escolher substituto meu, porque isso quem escolhe é o ministério da igreja. Quem me tira é Deus e o ministério da igreja. Entendeu? A única coisa que eles estão fazendo
é destruir minha reputação, uma reputação que foi construída desde a infância dentro dessa igreja. Entendeu, doutor? Este advogado aqui me viu jovem dentro da igreja, que ele é mais jovem do que eu, mas ele ainda chegou a me ver jovem pregando dentro da igreja. Entendeu? Tenha paciência para hoje ver as pessoas não evangélicas. Não são muitas, mas aparecem. Esta semana o pastor me disse no gabinete que a pessoa chegou e disse assim, disse para a esposa dele, não vá para a igreja desse bandido, não, desse ladrão aí na internet, os caras estão detonando ele. Isso é fácil. Aí não quer que a igreja se constranja, que a igreja se sinta constrangida, fazer parte de um grupo desse? O senhor pode dizer, então, que essa campanha difamatória que tem sido movida pelos querelados tem afastado pessoas da Novos igreja? convertidos, sim. Novos convertidos, sim. E tem mais uma coisa. Não é fácil. Eu sou um homem experiente na vida, vivido, né? Criei filhos, tenho netos, sou respeitado, graças a Deus. Isso não conseguiu destruir minha reputação, mas é muito sério isso, entendeu? Eu vou para um médico, meu clínico dizer assim para mim, sem eu tratar nada. Pastor, quando eu falei alguma coisa, algumas perguntas sobre a Bíblia que eu respondi, ele disse assim, este é o pastor Ailton que eu conheço, e não o que esses elementos estão dizendo na internet. Quer dizer que meu médico é conhecedor disso. Isso é fácil para mim? É paciência. Doutor, Isso aí fora, o senhor sabe que não se resolve assim. Isso aí fora não se resolve assim, doutor. Mas eu tenho o que perder, eu sou crente, eu sou salvo. Eu sirvo a Deus desde a minha infância. Entendeu, doutor? O senhor sabe mensurar exatamente desde quando que as difamações à igreja têm sido feitas, a partir de que momento que eles decidiram direcionar as ofensas, redirecionar da sua pessoa à entidade da IEADPE? Quando eles viram que era inútil me desonrar, atirar contra a minha honra, porque o que eles esperavam era que o ministério se revoltasse e me arrancasse da frente da igreja, e que a igreja também se revoltasse e não me aceitasse. Agora, toda segunda-feira eu falo a 4, 5 mil pessoas e essa frequência nunca baixou. Faço reunião, um mês sim, outro não, do presbitério, um mês sim, geral. Se for na reunião geral, vai ver. Lotado o Templo Central em cima e embaixo para ouvir um estudo dado pelo pastor Ailton. Entendeu? Aí, o que me anima é o carinho e o amor da igreja. Eu não sabia que era tão amado pela igreja como nesse momento. Pastor, quando eles retratam a igreja como sendo uma igreja caótica, em que não existe amor, não existe desunião, todo mundo briga com todo mundo, eles recomendaram alguma vez, o senhor sabe dizer, que as pessoas parassem de frequentar aquela instituição, parassem de dizimar para aquela instituição? Pior é dizer, o dízimo que você vai dar para ele, os pastores, porque agora já são os pastores, não é só eu não. Os pastores enriquecerem, comprarem bens, comprarem isso e aquilo, faça o seguinte, deposite na conta de fulano, que é por isso que eu digo que é quadrilha, doutor. Deposite na conta de fulano, tem gravação, entendeu? De gente lá do grupo deles mesmo que passou, sem a gente pedir. Agora, na conta de fulano, que nós temos aí uma queixa para saber se aquele terreno que a igreja comprou é da igreja mesmo ou é dele. Um terreno, uma propriedade que a igreja comprou. Saber que a gente precisa fazer pesquisa no mercado de imobiliário para saber se aquele imóvel, aquele terreno lá da Mário Melo está no nome, porque nós temos informação que está no nome do pastor presidente. É um absurdo, doutor.
É um absurdo. Aí o terreno está não só escriturado, registrado em nome da igreja. Quem criou a norma dentro da igreja que o pastor que comprar qualquer imóvel, bem imóvel, imóvel, em seu nome, ele é excluído do ministério. Foi pastor Ailton José Alves que criou isso. Entendeu? Para que uma pessoa venha dizer isso, que o terreno está no meu nome, tenha paciência. Satisfeito, doutor? Satisfeito. Satisfeito também. Doutor Luiz Mário. Para mim? Doutor Luiz Mário, não, doutor Luiz Miguel. Os últimos serão os últimos. Agora. É uma doutor honra Miguel. ser confundido aqui com o doutor Luiz Miguel. Ah, uma honra para mim, doutor. Serão os últimos. Para mim. Doutor Felipe, Guilherme. doutor Guilherme, por favor, poderia... Para mim. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde. Doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência onde eu tinha pastores internacionais aí, dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa 3 dias no sol quente, corrupção, ataques morais contra a minha moral. Ele grava mensagem na internet dizendo o seguinte, doutor, dizendo assim, dê mesmo, um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores, este senhor aqui, tem gravação, dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu às minhas perguntas, às perguntas dos seus advogados, às perguntas do promotor o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também. Como testemunha informante, como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu agradeço, Agora, doutor. isso vai causar um prejuízo terrível ao Pois esclarecimento não, doutor. Mas dos ele não fatos. tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo Eu nem parte... falei. Aqui, o senhor não falou aqui. O senhor ele grava mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. Já se Pastor, vai vamos provar. fazer o O seguinte. senhor pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte. Não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer, não quero mais responder a perguntas e fazer o quê? Mas que... Eu tenho que fazer as Mas que- perguntas. Ele não responde, mas mas eu que- vou fazer. Eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Ficar registrada uma Exato. observação Pode fazer. Exato. Agora o senhor não tem autoridade para estar me confrontando Não. quando o senhor me chama de senhor, corrupto, o senhor publicamente. Pastor, Doutor Mas, Júlio doutor. já está mediando aí. eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos num embate. Nós Exato. estamos em uma Pois não, audiência doutor. solene e formal, como são quando o senhor está no Tem gravações ele no dizendo, parlatório doutor, ele de vai sua falar. igreja. Ele vai falar. Veja, Eu vou eu- fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo Pois uma não. audiência. Pode fazer. Pastor, chamando o doutor Luiz, mas, excelência, se o senhor quiser, lógico, dentro da conveniência, o senhor conduz tão bem a instrução, mas se o senhor achar conveniente suspender a audiência por 3 ou 5 minutos para que eu converse com o pastor, orientá-lo sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer enquanto informando. Está suspensa a audiência. O senhor conversa com o pastor, porque o advogado de defesa tem que fazer as suas perguntas. Se ele responde, é outra história. Pronto. Conversaremos.